Jesus é meu Senhor, Ele é meu ser. Jesus é meu Senhor, é meu viver. O amor que Ele tem lá na cruz se vê. Jesus é meu Senhor, o que é pra você? Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 35 ao 40. Assim diz a palavra do Senhor. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Pare! Não dá para ter prazer em ouvir Jesus e sua palavra, seu ensino, se não parar e dedicar toda a atenção a Ele. Nós teremos o mesmo prazer que essa multidão teve, se aprendermos a parar para ouvir Jesus. Faça como Maria em Lucas 10, 38 a 42 e escolha a melhor parte. Ouça Jesus. Nesse momento, depois de responder tantas perguntas até aqui, agora é a vez de Jesus lançar uma pergunta que parece não ter resposta. Parece impossível encontrar uma resposta. Mas quem tiver boa vontade, quem tiver disposição para ouvi-lo, para aceitá-lo, compreenderá. Pois ele está disposto a dar o entendimento. Ele também adverte nesse momento contra os religiosos que usam a religião para enganar ou para promover a si mesmos. Diante de Jesus, nossa atitude faz toda a diferença em nossa compreensão e aceitação de sua palavra. Se cremos nele, vamos não apenas ouvi-lo, mas procurar imitar o seu exemplo. O verso 37 nos diz que a grande multidão o ouvia com prazer. Que atitude magnífica, excelente! Devemos também aprender a ouvir Jesus com prazer, dando atenção plena, total às suas palavras, pois farão diferença em nossa vida. Não importa o ensino que Jesus dá, o que importa é que tudo que ele ensina é para o nosso bem. E se prestarmos atenção, realmente perceberemos o valor de cada lição que ele tem dado aos seus discípulos. Não basta ser um religioso, é necessário seguir a palavra e o exemplo de Jesus e reconhecer quem ele é. Ele é o Messias enviado por Deus, o ungido,
o escolhido. Um pouco antes desse momento, o cego Bartimeu já havia declarado: Jesus, filho de Davi, reconhecendo-o naquele momento como Messias. Mas agora, com essa pergunta, Jesus procura dar mais clareza de sua identidade para o povo. E isso trouxe prazer e alegria para quem o ouvia. Em sua pergunta, ele emprega dois termos que querem dizer Messias, ou ungido, prometido no Velho Testamento. A palavra Cristo é o termo grego também que significa Messias, ou ungido, ou escolhido de Deus. O outro termo, a outra expressão que ele usa é a expressão filho de Davi, que no caso de Jesus é um termo verdadeiro, mas inadequado no pensamento judaico, que esperava um rei nacionalista, um revolucionário político. E ele disse em certa ocasião: o meu reino não é desse mundo. E esses líderes ouviram isso, mas não prestaram atenção. Ele então é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é um rei universal. Ele é um rei que dominará sobre todo o mundo. É claro que nós já vimos que estar debaixo ou fazer parte desse reino é uma decisão que nós precisamos tomar. Mas uma vez tomada essa decisão, precisamos reconhecer que estamos debaixo do governo universal de Jesus. Jesus cita a Escritura no Salmo 110 para comprovar a veracidade de quem Ele é. Então é importante que a gente perceba que não são apenas palavras, mas nós podemos comprovar quem Ele é por meio da Escritura. Esse é o verso mais citado no Novo Testamento sobre o Messias, Salmo 110. Como é que o filho de Davi pode ser ao mesmo tempo o Senhor de Davi? No caso de Jesus, isso é possível, por ser ele descendente físico, mas também ele ser o Senhor de Davi, porque é superior a Davi, espiritualmente falando. Na citação do Salmo, o Senhor é Deus, e meu Senhor, que Davi diz, é o Messias. O Messias é muito mais importante que Davi, por ser exaltado no trono celestial e eterno. Assim, Jesus se torna o Senhor de Davi e de todos nós. Que maravilha! Pois Deus inspirou Davi para que ele escrevesse essa escritura, esse salmo, como a verdade sublime, 1000 anos antes do seu cumprimento. E pela ressurreição, Jesus terá uma glória nunca dada ao rei Davi. Por isso, ele é maior que Davi. O próprio Davi reconheceu isso. E o povo, ao compreender, vibra com este entendimento. Que maravilha! Como faz diferença a maneira como nós nos aproximamos de Jesus. Se nos aproximamos para aprender, certamente vamos compreender. Mas também esse trecho revela a verdade sobre como deve ser o discípulo, a vida de um discípulo. Nós temos a identidade de Jesus, mas também temos a identidade do discípulo. A revelação da verdade sobre Cristo nos leva a ter um bom entendimento sobre como deve ser a vida de seus discípulos. Os seguidores de Jesus não devem, de modo algum, imitar os religiosos, mas devem obedecer por completo àquele que é maior que Davi. A vida do discípulo deve ser diferente dos religiosos, sem hipocrisia, totalmente íntegra, totalmente correta diante de Jesus. A verdade de Jesus alerta contra seguir tradições humanas,
tradições religiosas, sem seguir o verdadeiro Mestre e Senhor, que é Jesus, que não apenas fala sobre Deus, mas vive aquilo que fala. Diferente dos religiosos, muito diferente daqueles que criam regras para os outros seguirem, como os fariseus faziam. Jesus condena a religiosidade dos escribas para o bem da multidão e também para o nosso bem, para que se saiba o que é a verdadeira espiritualidade. E esta espiritualidade está em seguir Jesus e não o homem. Os escribas, os religiosos naquele momento, são condenados porque se preocupam com o quê? Com privilégios especiais, roupas da elite religiosa, saudações, as pessoas têm que saudá-los, lugares de honra nas sinagogas, exploração de outros, se apropriando indevidamente dos bens das viúvas, em nome de Deus. Que hipocrisia! Enfatizam muito a parte externa, como orações eloquentes, longas, sem sentimento algum de verdade. São condenados porque sabem o que é correto, mas não fazem o que devem fazer. A condenação para essas pessoas será maior por causa da sua falsidade, fingindo-se pessoas de Deus. Você tem tido prazer em ouvir Jesus? Qual a influência que isso tem tido na sua vida? É bom ouvir sobre Jesus e ter prazer em sua presença, mas é bom ter prazer também em praticar aquilo que ele ensina. Que nós tenhamos prazer, sim, em ouvir as palavras de Jesus, mas também prazer em praticá-las. O Evangelho nos trouxe boas notícias e devemos vibrar de alegria com as coisas boas do Evangelho, que nos leva a conhecer a verdadeira identidade de Jesus e a ter a verdadeira identidade como discípulo dele. Que a palavra que nós seguimos possa nos libertar cada dia daquilo que nos impede de chegar até Deus e deste modo sejamos, seguindo a palavra, verdadeiros discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe.